Salve pessoal, voltamos aqui com a nossa análise pós-rodada, pós-temporada, no caso, para a gente falar justamente das decepções do campeonato. Aquele time que a gente esperava muito e que chegou no final e não entregou. A gente vai falar aqui então de quatro equipes. A gente vai falar aqui do Urawa Red Diamonds, a gente vai falar aqui do Yokohama Marinos, do Kawasaki Frontale e do Cerezo Osaka. Então eu espero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e também se liga nesse recadinho do nosso parceiro. Aprender uma nova língua sempre é importante, né? Seja para fazer turismo ou para te ajudar no seu trabalho, para você fazer uma negociação, para você traduzir algum documento ou alguma reunião. Sempre ter um novo idioma é importante. E que tal você aprender a falar uma das línguas menos faladas dentro do Brasil, que é o japonês? Pois é, a Aliança Cultural Brasil-Japão é a parceira oficial da J-League Insider e ela promove o intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão, seja através de palestras, de encontros com autoridades ou pelos cursos de idiomas, de mangás e diversas outras artes culturais do Japão. E você que é seguidor da J-League Insider tem um cupom de desconto exclusivo. Quando você preencher o seu formulário de inscrição, vai pedir para você um cupom de desconto. Você digita lá JInsider10 e você vai ter 10% de desconto para aprender a falar uma nova língua e aí ajudar no seu trabalho ou até mesmo na sua viagem a lazer lá para o Japão. Não perde tempo. Se inscreva no curso de japonês da Aliança Cultural Brasil-Japão e aprenda a falar um dos idiomas menos falados dentro do Brasil para melhorar o seu currículo. Bom, pessoal, vamos começar a análise então falando do Urawa Red Diamonds. O Urawa terminou na 13ª colocação. Dos times que nós vamos avaliar, foi o pior colocado da J-League. Terminou na 13ª colocação com foram 48 pontos, 12 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 45 gols sofridos, 49 marcados. Conseguiu terminar com um saldo positivo ainda. Um ataque ruim, uma defesa boa. Isso marcou o Urawa Red Diamonds e acho que foi um ano muito atípico. Claro, a gente vê no o Urawa decepcionando há alguns anos, mas esse ano foi realmente mais atípico. O ano começa com a saída do Maciej Skorza, né, o treinador polonês que venceu a Champions League passada e esteve no Mundial de Clubes, conquistou na temporada passada um quarto lugar na J-League, mas mesmo assim mantendo o Urawa fora de competições asiáticas para essa temporada. Uma temporada onde o time não disputaria a Copa do Imperador devido a confusões que torcedores da equipe se envolveram com torcedores do Nagoya Grampus na edição do ano passado. Então, apenas duas competições o Urawa disputaria nessa temporada, a J-League e a J-League Cup, a Copa da Liga, a Liven Cup. E o time montado não foi para essas competições. Mas aí, acho que tem um que a gente pode usar na análise do Urawa, que não vai dar para a gente usar na análise, por exemplo, do Frontale, do Marinos e do Cerezo. Mundial de Clubes. O Urawa tem o Mundial de Clubes no ano que vem, 2025. Está no grupo da Inter de Milão, do River Plate e do Monterrey do México. O orçamento do Urawa para o ano que vem já vai ser maior. O maior da história do clube. Mas uma decisão que a diretoria tomou nessa temporada e tomou a partir do meio do ano foi a de não gastar tanto, de poupar os recursos financeiros de 2024 para 2025 e a partir daí se reforçar muito bem para o Mundial de Clubes. Não à toa, o Urawa já se fala do Matheus Sávio, do Takuro Kaneko, do Yoshinori Muto, fala-se até de Wataru Endo, fala-se de Daiki Hashioka. Esse é o tipo de jogador que o Urawa está monitorando. E não seria possível se o Urawa tivesse gastado muito no começo e no meio. O time que o Urawa montou era um time muito interessante no começo do ano. Você contava com Nishikawa, Sakai, Shows, Roy Braten, Ayu Mohata.
Você tinha Sekini, que fez uma boa temporada no ano passado. Você tinha o Thiago Santana, vindo do Shimizu expulso depois de uma excepcional temporada em 22, uma boa temporada na J2 em 23, vindo para ser o centroavante dessa equipe que perdeu o Kanté. E vindo com um centroavante com característica de artilheiro, não o Kuroki, não o Kanté. Então, o Urawa chegava com uma excepcional equipe. E com o Per Mathias Hogmo, técnico norueguês, campeão do mundo no futebol feminino, atual campeão sueco com um time de meio de tabela que é o BK Häcken, e construiu um bom plantel. Samuel Gustafsson chegou, né, o Gustafsson, volante da seleção sueca. Ola Solbakken, ponta da seleção norueguesa, chegou por empréstimo até o meio do ano. Era uma equipe que você via ali, pô, o Urawa tá montando uma boa equipe para ser campeão. Chegou no meio do ano, as atuações com o Per Mathias Hogmo não estavam rolando. Então acho que a direção do Urawa olhou e falou assim: tá, essa temporada aqui esquece. Vamos focar na próxima. Vamos focar no ano que vem. Então, Sakai saiu, Show saiu, Souba quem não ficou. Quem mais saiu? Atsuki Ito saiu, Ken Iwao saiu. Desses 5, 4 eram capitães. Sakai era o primeiro capitão, Iwao era o segundo capitão, Ito era o terceiro capitão. Na verdade, perdão, Sakai era o primeiro capitão, Shows era o segundo capitão, Iwao o terceiro e Ito o quarto. Os 4 saíram. Os 4 saíram. A braçadeira foi para o Nishikawa. Então o Urawa montou um planejamento para o ano que vem de, ó, pega jogador de graça e ano que vem a gente abre os cofres. Dito e feito. Isso significa que investiu mal? Não. O Thiago Santana rendeu. Não o que se esperava, mas rendeu. O Ryoma Watanabe foi muito bem como meio-campista. O próprio Samuel Gustafsson foi bem. Roibraten, um bom zagueiro, conviveu com lesões esse ano, mas bom zagueiro. Ohata teve uma boa primeira temporada como titular. O próprio Nishikawa, que vai ficar para o ano que vem. Então, a temporada do Urawa não é de se jogar fora. Tiveram pedras no meio do caminho e tiveram decisões da diretoria que talvez você discorde. Na minha opinião, é uma decisão até acertada. Chegou no meio do ano, viu que não vai virar a temporada? Cara, poupa recursos. Ano que vem a gente monta um time para ser campeão da J-League, para ser campeão da Copa e para ir bem no Mundial. E eu tenho certeza que o orçamento de 24 que vai ser destinado a 25 é o que permite hoje o Urawa estar avaliando. Fazer uma proposta de empréstimo pelo Endo, fazer uma proposta de empréstimo pelo Hashioka, fazer uma proposta para o Kaneko, fazer uma oferta para o Yoshinori Muto, o time, comprar o Matheus Sávio. O time que o Urawa está montando para o ano que vem, eu não tenho dúvidas que também tem o orçamento desse ano no meio. Então é uma decepção? Claro, claro que é uma decepção. O time que a gente viu no começo do ano era para ser campeão. Mas ao longo da temporada do Urawa, e pelas atuações ruins sob o comando do Hogmo, não à toa ele é demitido no meio do ano e volta o Scorza, aí a gente vê que o Urawa não é tão decepção assim. E é por isso que eu escolhi começar com o Urawa, que não foi tanta decepção assim. A gente, óbvio, a expectativa criada no começo do ano mostra um Urawa Reds bem favorito. E eu coloquei na, na minha primeira. No meu primeiro palpitômetro da J-League do ano, lá em fevereiro, eu coloquei o Urawa Reds como o favorito, como quem eu achava que seria campeão. No meio do ano eu já tiro, porque eu começava a ver justamente essa movimentação. Não só as atuações ruins sob o comando do Hogmo, mas também porque eu já começava a ver essa movimentação. Ok, o Urawa está vendendo mais do que contratando. Está lucrando mais do que tendo prejuízo. As contratações foram Xion Roma veio de graça, Rionita veio de graça. Jogadores que, né? Oficializou-se uma venda do Zion Suzuki,
Então o mecanismo de colaboração da FIFA foi ativado, já veio uma grana também da venda do Suzuki do Sintruiden para o Urawa, né? Quando ele sai do Sintruiden, vai para o Parma, tem o mecanismo de colaboração mais a porcentagem que o Urawa tinha mantido. Tem a própria tem as próprias vendas do Urawa. Então, não foi tanta decepção assim. Quem foi uma boa decepção foi o Cerezo. O Cerezo foi uma equipe que investiu bem, trouxe o Vitor Bueno, uh, montou uma boa equipe, trouxe o Justin Hubner no começo do ano, acabou não dando certo. Uh, mas é mais uma equipe também forjada nas perdas. É uma equipe que começa bem o ano, mas ao longo do tempo as perdas foram as convicções do Akio Kogiko. Não usou muito o Vitor Bueno, até entendo, é um ano de adaptação para o brasileiro, mas não usou muito o Kagawa. E eu acho que o Kagawa foi um dos destaques do começo do ano, junto com o Maikuma, que acabou sendo vendido para o AZ Alkmaar. A partir do meio do ano também, alguns jogadores que vinham sendo muito importantes começam a cair de rendimento, deixando tudo nas costas do Léo Ceará. O Léo Ceará e o Lucas Fernandes foram os dois principais jogadores do Cerezo. O Lucas deu uma diminuída de produção no final da temporada, mas o Léo Ceará também era um cara que estava entregando bastante bolas na rede. Foi o vice-artilheiro com 21 gols. Fora isso, Shunta Tanaka acho que foi um bom destaque, mesmo caindo de produção no final do ano. A gente teve o goleiro Kim não foi um bom destaque. O Thiago Bontempo, meu amigo Thiago Bontempo, adora o Kim, mas eu não acho um goleiro tão seguro. O Jin Hyun Kim, vim buscar o nome inteiro dele. O Ryuya Nishino foi alguém que eu esperava mais, até por ser um zagueiro olímpico, e acho que acabou não entregando tanto, e por vezes também acabou sendo usado na lateral direita, no lugar do Maikuma que foi vendido. Hayato Okuda foi uma boa descoberta, lateral de 23 anos. Acho que dá para jogar nessa posição na temporada que vem. Noborizato teve uma lesão, então acabou tirando ele de uma boa parte do campeonato. Takahashi acabou chegando no meio do ano, mas não foi tão utilizado. Acho que deve ganhar mais minutos no ano que vem. Do meio de campo, falei do Tanaka, mas o próprio Hinata Kida não teve uma boa temporada. O Kuno também não teve uma boa temporada. O próprio Kagawa sofreu com lesões. Na frente, Sota Kitano não teve tanta minutagem, eu esperava mais. Então você vê, né, para uma equipe que gastou 3 milhões de euros no Vitor Bueno e ainda trouxe o Noborizato, o Lucas Fernandes e o Shunta Tanaka, e contando com o Léo Ceará, contando com o Kagawa e contando no começo do ano com o Maikuma, além do Nishio, além do Okuno, além do próprio Okuda, o Cerezo é uma decepção. Começa bem a temporada, vale destacar, mas tem uma derrota, e eu chego a comentar essa derrota, no Osaka Derby pro Gamba, 1-0. Se eu não me engano, foi na casa do Gamba, primeiro turno. 1-0, gol do Usami. Que o Kogiko foi tão engolido pelo Dani Poyatos, e ali o time se perdeu. O Cerezo, que era um time que estava brigando pela liderança, cai para quarto, cai para sexto, cai para oitavo, termina em 10º. Cara, que temporada decepcionante do Cerezo. Foram 13 vitórias, 13 empates, 12 derrotas. Foram 43 gols marcados. Para vocês terem uma noção, o mesmo número de gols do Consadole Sapporo. E olha aqui, peraí, 43 desses gols, 21 foram só do Léo Ceará. E aí foram 48 gols sofridos, uma das defesas destaques do campeonato. Mas repara, é uma equipe que teve um dos artilheiros do campeonato marcou só 43 gols. A produção ofensiva do Cerezo da 16ª rodada até o final foi nula. Era o Léo Ceará e só. O que aconteceu?
E eu acho que foi isso, foi quando o Akio Kugiko ele é engolido pelo Dani Poiatos e ali eu sinto que ele perdeu a confiança, não só no trabalho dele, mas no trabalho dos demais atletas. Até mesmo ele perdeu a confiança no Kagawa, ele perdeu a confiança no Vitor Bueno, jogadores que podiam ter ajudado ele ao longo do ano. Acho que o Cerezo, sobre o Arthur Papas, confirmado no último dia 17, vai melhorar? Acho que vai, porque também vai investir. O Vitor Bueno vai para o segundo ano, acho que vai ser usado mais. O próprio Takahashi acho que vai ser usado mais. O Kuda, mas precisa se reforçar. Shunta Tanaka acho que pode voltar. Kagawa acho que pode entregar um pouco mais, mas precisa se reforçar. E acho que o Arthur Papas, não sei se é o cara para isso. Não sei. Mas técnicos desconhecidos já entregaram muita coisa. O próprio Yoshida era um técnico desconhecido. Então, acho que é uma aposta muito válida. Falando do Kawasaki Frontale, última temporada do Toro Niki contou com a chegada do Erisson, por exemplo, mas que uma lesão e até mesmo uma teimosia do Niki fizeram com que o Frontale acabasse perdendo demais no começo da temporada. O Gesiel também teve uma lesão séria no começo do ano. Ficou afastado uma boa parte da temporada e ele é um zagueiro fundamental nesse esquema. Ele e o Takai acabavam sendo a dupla titular até no final do ano passado. Mas o Oniki conseguiu se recuperar. Terminou com 13 vitórias, 3 empates, 12 derrotas. 66 gols marcados, o segundo melhor ataque da competição, atrás apenas do Sanfrecce Hiroshima. Foram 57 gols sofridos, uma defesa ruim, mas um ataque muito produtivo. Um ataque que contou com o Gomis, que se aposentou, com o Erisson, que vai para o seu segundo ano e ganhou confiança nos últimos jogos, foi o destaque dos últimos jogos para mim do Kawasaki Frontale, com o Kobayashi, que sofreu com lesões no começo do ano, voltou e conseguiu ajudar. Então, o Kawasaki Frontale teve um momento ruim no começo do ano, mas que conseguiu disparar na segunda metade do campeonato e chega na oitava colocação. A gente coloca como decepção porque eu esperava mais do Frontale, principalmente pelos investimentos feitos e pelo Toro Niki, tá? Então eu esperava mais do Frontale, termina a temporada passada como campeão da Copa do Imperador, começa o ano vencendo a Supercopa do Vissel Kobe, e quando a equipe que termina na 12ª colocação da J-League anterior, mas vence a Copa do Imperador, vence o campeão da J-League, você acha que, opa, tem alguma coisa aqui, esse time vai terminar na frente no campeonato, vai terminar ali nas 5 primeiras colocações. E aí o campeonato começa, o Kawasaki fica na 14ª, 15ª, 16ª, e você percebe que tem coisa errada. Tanto que o próprio Toro Niki entende que o seu trabalho chega no limite, por isso ele pede para sair, por isso ele vai treinar o Kashima Antlers. Por isso o Frontale vai apostar no Shigetoshi Hasebe, que conquistou a Copa da Liga do ano passado pelo Avispa Fukuoka. Então foi uma temporada de transição, se a gente pode dizer assim, para o Frontale. E até por isso que eu tiro um pouco do peso de decepção. Volto a dizer, quando você começa a temporada ganhando a Supercopa, você não espera terminar na oitava colocação. Mas, dadas as circunstâncias de lesões, de vendas e de temporada de transição, eu entendo que o Frontale até conseguiu uma boa temporada, decepcionante, mas uma boa temporada, e se prepara para o ano que vem, agora com o Shigetoshi Hasebe. Deve perder o Kota Takai, né? O Takai que conseguiu as suas primeiras oportunidades na seleção japonesa principal, também fez uma boa Olimpíada, né, no meio do ano. Então o Takai deve ser vendido nessa janela. Não sabemos também se o Gesiel vai ficar, se o Marcinho vai ficar. O Marcinho foi um grande destaque. Mas para a temporada que vem, acho que o Erisson vai estar um pouco mais adaptado. Ele mostrou que está se adaptando ao futebol japonês. Começou muito bem, teve um período de seca, terminou muito bem. E acho que a próxima temporada tem tudo para ser melhor.
Uma temporada de transição, acho que é isso que a gente pode dizer do Frontale. Falar do Marinos, vamos falar do Marinos, teve 15 vitórias, 7 empates, 16 derrotas, 61 gols marcados, o quarto melhor ataque do campeonato, ao lado do Vissel Kobe, 62 gols sofridos, uma das piores defesas do campeonato. Uma equipe que passou por altos e baixos, principalmente sob o comando do Harry Kewell. Mas eu acho que o problema do Marinos, além do Harry Kewell e além da Champions League passada, que chegou na final e por isso abdicou muitos jogos no começo do ano, eu acho que o problema do Marinos foi muito defensivo. Quando a gente olha, dos 10 primeiros colocados, o Marinos foi disparado a pior defesa. Mas foi um dos melhores ataques. Então, Elber, Ian Matheus e Anderson Lopes não foram um problema. O Anderson Lopes, inclusive, segundo ano consecutivo como artilheiro da J-League, dessa vez isolado 24 gols. O problema estava na defesa. William Popp não é um goleiro confiável, Ikurá não é um goleiro confiável, Eduardo e Kamidima são zagueiros com a mesma característica de menos velocidade, mais posicionamento. Você precisa mesclar, ter um zagueiro posicional e um zagueiro veloz. Nagato sofreu com lesões, Matsubara sofreu com lesões. A volância do time não teve o Takuyakida ao longo do campeonato, não teve o Kota Watanabe por uma grande parte do campeonato. Ofensivamente o time voou. O Enaka muito bem, Elber muito bem, Ian Matheus muito bem, Anderson muito bem, até os reservas. Voltou voltou o Nishimura. Então, até mesmo os reservas, o Nan, que foi embora no meio do ano, estava bem. A Mano entrava bem. Kota Mizunuma entrava bem. Até o Ryomi Aichi entrou bem em algumas partidas. Então, ofensivamente, o time do Marinos foi bom. Defensivamente, pecou demais, 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 demais. Acho que não à toa o Eduardo já a caminho do Vifaren Nagasaki, né? Então, acredito que a própria direção do Marinos já esteja de olho em alguns zagueiros. Também já acertou a contratação do goleiro Park Il-gyu, goleiro do Sagantosu, que foi um bom goleiro ao longo da temporada, né? A gente falou do Sagantosu no vídeo passado. O Park não foi não foi uma decepção dentro do Sagantosu, muito pelo contrário, por vezes salvou o time até de derrotas e derrotas piores. Então chega um goleiro confiável, né? O Park, mas precisa melhorar a linha de zaga e eu acho que passa por aí. O comando técnico trocou-se no meio do ano, né? O Harry Kewell pelo John Hutchinson. O John Hutchinson era auxiliar, ficou interinamente até o final da temporada. Agora chega o Steve Holland. Então, o Marinos se mantém na ideia dos auxiliares. Trouxe esse ano o Harry Kewell, que foi auxiliar do Ange no Celtic, e agora traz o Steve Holland, que tem como característica na sua carreira ser auxiliar. Foi auxiliar do Mourinho, de Matteo no Chelsea, ele era auxiliar fixo do Chelsea, e depois auxiliar do Gareth Southgate na seleção inglesa. É uma temporada que vem, acho que de transição para o Marinos, não sei como a equipe vai acabar ficando, mas o desempenho na reta final da temporada, pelo menos na Champions Asiática, vai mostrando que o Marinos tem condições sim de brigar por mais coisas na J-League do ano que vem. Fica-se o rótulo de decepção porque o Marinos vem de temporadas onde, quando não foi campeão, foi o vice. E estava brigando bem na Champions Asiática. Foi um dos melhores primeiros colocados a avançar de fase. Chegou até a final e ganhou o primeiro jogo da final. Perdeu por conta de circunstâncias adversas e até por conta dessa questão da zaga muito lenta. O Rahimi acabou deitando em cima do Kamidima e do Eduardo. Então essa mudança defensiva do Marinos e a dupla de zaga titular indo embora, o Eduardo para o Vifaren Nagasaki, o Kamidima muito provavelmente para o Avispa Fukuoka, acho que é algo que o Yokohama Marinos vai trazer de positivo para a temporada que vem.
E essas foram as minhas decepções da J-League de 2024. Urawa Reds, Kawasaki Frontale, Yokohama Marinos e Cereço Osaka. Deixa aqui nos comentários quais foram as suas decepções na J-League de 2024 e a gente se vê na parte final, que são as minhas surpresas dessa temporada.